Olá, esse é o Ponto de Partida React. Deixa eu te perguntar, você tá respirando bem? Porque segunda-feira o Pedro não tava lá nas melhores condições nas CNTP respiratórias. Não tava. Eu esqueci a bombinha em casa e eu tive uma crisezinha de asma, mas mais um dia na vida. Mas tá melhor? Eu tô ótimo. Só que tem um outro lado dessa história, porque na verdade a gente não tá aqui pra debater a sua saúde, apesar dela ser muito importante. Muito importante. Elementar, meu caro Watson. Sim, senhora. Mas olha, a questão é que tem um lado político aí, chamado centro, que eu tô achando ele meio asfixiado, assim, com tanta reviravolta. Tem muita coisa acontecendo. O Ratinho Júnior renunciou repentinamente a uma candidatura que estava na mão dele, pegou de surpresa todo mundo dentro do PSD. E de repente tem essa questão e tem esse debate. Não está definido, pelo menos a gente está gravando agora, quinta-feira, no final do dia, um programa que vai no ar na sexta à tarde. Yasmin, eu não tenho expectativa de que essa definição de quem é o candidato do PSD entre Eduardo Leite e Ronaldo Caiado se defina antes de terça-feira da semana que vem. Veja, a minha experiência de segunda-feira para cá é que as coisas mudam pelo menos 2 vezes por dia. As inclinações vai para um lado, vai para o outro, então tudo pode ter mudado, mas tá com cara de que vai ser dia 31. E agora resta a Gilberto Kassab, do PSD, a decisão de como que ele vai mexer as peças desse tabuleiro para arrematar, quem sabe, esses 22% dos eleitores que não estão satisfeitos com essa ideia de polarização, do Brasil continuar dividido do jeito que está. Não dá para saber quem que ele vai escolher. Final de março, foi a data que ele deu, de fato, até o final de março. É isso, 31 de março, terça-feira da semana que vem. Beleza. A gente vai ter que debater isso aí, Pedro, porque tem gente dizendo que quem tirou o Ratinho do PSD dessa disputa presidencial foi você, sabia? Eu? Tem gente falando isso. Não. Você vai ter que se explicar. Pedro, eu vou começar com uma pergunta inevitável, que é do Márcio. Ele diz o seguinte: na verdade, quem abateve a candidatura do Ratinho Júnior foi Pedro Doria. Ou melhor, o próprio candidato, ao se mostrar despreparado para tal cargo, ou covardia, submissão, perante o golpista do Jair Bolsonaro. Podendo ser as duas coisas. Isso quando? Na entrevista dada ao Pedro. A postura do Ratinho Júnior naquela entrevista, essa coisa de, não, tem que passar uma borracha, essa é uma postura muito convicta. E eles olham, a campanha dele olhava para... cada campanha tem uma estratégia, né? Você tem um misto de uma estratégia, quer dizer, como é que você olha para os números do eleitorado e as diversas opiniões e você faz um corte. Olha, eu estou conversando com esse conjunto de pessoas. E você tem que bater aquilo que pensa o eleitor e você quer se adaptar, você tem que bater isso com as convicções pessoais que o candidato traz para a mesa. Claro que tem algumas convicções que um candidato se vira e fala, olha, daqui eu não passo porque isso aqui é o que eu sou, o que eu penso. Então, mesmo que os eleitores queiram que eu fale outra coisa, não dá, porque é uma traição grande demais. Políticos diferentes têm níveis diferentes de tolerância de quanto que você se adapta ao eleitorado. No fim das contas, Yasmin, nesse balanço, independentemente do que o Ratinho pensa privadamente ou não, ele tinha convicção de que esse era o discurso certo. E ter falado isso não foi uma coisa de, oh meu Deus, agora não estou preparado, nunca me ocorreu que um jornalista fosse fazer essa pergunta. Não, imagina. Ele sabia que essa pergunta viria, ele estava preparado. E ele respondeu aquilo que ele acha que era o melhor entre o que ele acredita e aquilo que ele acha que encontraria eco no eleitorado.
não é por causa daquela resposta que ele deixou de ser candidato. Pedro, agora eu vou seguir com a pergunta da Daniela. Ela diz o seguinte: será que a desistência do Ratinho Júnior não tem nada a ver com o escândalo do Master? O nome do Rato Pai apareceu de relance por esses dias. Tem. Não exatamente com o escândalo do Master. O ministro José Antônio Dias Toffoli tem mais de um resort. A gente viu aquele Itaiaiá no sul de São Paulo, próximo do Paraná, que, enfim, no qual sócios do Vocaro entraram de sócios. Agora, existe um outro resort que está sendo construído, também da mesma empresa Madrid, cujo acionista principal é o ministro Toffoli, na qual Ratinho Pai é sócio. E aí, cara, entendeu? Imagina uma situação em que o Toffoli no segundo semestre, levado à renúncia do STF, porque está se avolumando o número de denúncias e revelações e tudo mais. O cálculo ali que a família fez foi, caramba, Ratinho Júnior, candidato à eleição, à presidência da República, todas as lentes do Brasil olhando para ele. Toffoli deixa o Supremo, ou mesmo não deixando o Supremo, é soterrado por denúncias. E o pai dele, Ratinho Pai, é sócio desse resort. Aquilo marcaria a carreira do Ratinho para sempre. Sócio do ministro Picareta. É a maneira como... Então, eles chegaram à conclusão que é melhor ir para debaixo do cobertor esse ano. Tem também a questão, que é muito importante, do fato de que o grupo dele aparentemente vai ser eliminado do Paraná com uma vitória do PL através do ex-juiz Sérgio Moro, o atual senador Sérgio Moro, né? E aí investigação... Enfim, foi cuidar de casa, foi cuidar da política no Paraná, achando que era uma má ideia estar nos holofotes nacionais. Pedro, deixa eu falar um pouco agora do Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, que não está nem um pouco interessado em ser vice de ninguém. Inclusive, ele deixou isso muito claro. Muito claro. A Deia falou o seguinte: é bom sonhar, mas meu racional me diz que o evangelistão que nos tornamos jamais vai eleger um homossexual para a presidência. Não é isso que diz a pesquisa Brasil no Espelho, que foi conduzida pela Quest, encomendada pela TV Globo. O que o brasileiro... não quer dizer que o brasileiro não tenha nenhum tipo de preconceito. Ele tem, tá? Mas a coisa é a seguinte: como é que o brasileiro olha pro homem homossexual? Usando o vocabulário identitário. Se você performa heteronormatividade, ou seja, se você se comporta, se porta, se veste, age, fala da mesma maneira que você espera que um homem se comporte, não importa com quem que você é casado, não importa como é que é a sua vida dentro de casa, o brasileiro está confortável com isso, o brasileiro está tranquilo com isso. Então, veja, Eduardo Leite foi eleito 2 vezes no Rio Grande do Sul, que não é o estado mais conservador do Brasil, mas está entre os estados conservadores. O Brasil não é um evangelistão, embora exista um número muito grande de evangélicos. Evangélicos não são a maioria do país. Além disso, e esse ponto eu acho que é importante, nem todos os evangélicos são uns reacionários furibundos, muito pelo contrário. Então, o que eu leio das pesquisas é que o Brasil hoje não teria problema em eleger alguém como o Eduardo Leite por ele, por um acaso, ser homossexual.
Seguindo com o comentário do Nelson, ele diz o seguinte: Eduardo Leite se elegeu e reelegeu governador correndo por fora. Em ambas as eleições, ele se beneficiou do cansaço com a polarização estadual e nacional. Não é um político especialmente carismático ou admirado. Ninguém sabe qual é o projeto de país dele. Aliás, mesmo depois de 7 anos, é difícil dizer qual o projeto de governo que ele tinha para o Rio Grande do Sul. É um burocrata que se vale da boa aparência. Não tem uma grande base eleitoral, mas é alguém que aparenta equilíbrio no meio de discussões acaloradas. Nos debates, ele é o cara que fala pausadamente após a altercação dos outros candidatos. Daí passa a impressão de ser moderado. É de direita sem parecer que é. Mas a reeleição só ocorreu pelo medo de que Onyx Lorenzoni ganhasse. Os eleitores de Edgar Preto, do PT, votaram em massa no Leite. Era o menos pior. Imagino que a estratégia dele seja a mesma para a presidência, ser o menos rejeitado, aproveitar a fadiga com a polarização entre Lula e Bolsonaro e ganhar o voto de quem não quer nenhum dos dois. Vamos lá, dos candidatos do PSD, nenhum tem uma ideia de Brasil tão clara quanto Eduardo Leite. Tá? Ele publicou um manifesto, que é um PDF que está circulando loucamente, digita no Google, Manifesto Eduardo Leite, está lá. Ou se você não quiser, vem aqui mesmo no canal Meio e assiste a entrevista dele. Você assiste a entrevista do Ratinho, você assiste a entrevista do Eduardo Leite, me parece muito claro e muito evidente que o Eduardo Leite tem uma ideia de o que é o Brasil ideal dele. O Ratinho não tinha. Sim, é notório. E eu não estou dizendo que o Ronaldo Caiado não tenha. Eu adorarei poder entrevistar o Ronaldo Caiado e perguntar sobre isso para ele. Agora, não acho justo dizer que o Eduardo Leite não tem uma ideia de Brasil, porque ele tem uma ideia de Brasil, ele tem posicionamentos muito claros, e aí, a partir daí, você concorda ou discorda. Você acha que... E aí a coisa da direita, ele é um sujeito, eu ouvi, mas isso é a típica questão do centro, né? As pessoas de direita olham para alguém de centro e falam, isso aí é de esquerda. As pessoas de esquerda olham para alguém de centro e falam, isso aí é de direita. Por quê? Porque ele está à direita de quem está na esquerda e ele está à esquerda de quem está na direita. Tá tudo certo. E o que quer dizer isso na prática? Na prática, quer dizer que ele vai ter posições, entre aspas, de direita sobre segurança, sobre economia, sobre responsabilidade fiscal, entendeu? Sobre cortes de gastos. E ele vai ter posturas de esquerda a respeito de racismo, a respeito de homofobia, evidentemente. Ele vai ter respeito políticas públicas, enfim. Políticas públicas em geral, políticas de auxílio para quem está muito ferrado na vida. Então, nesses aspectos sociais e comportamentais, ele vai ter uma postura progressista. Nas questões relacionadas à segurança e economia, ele vai ter uma postura liberal. E Eduardo Leite pensa assim. É isso, ele é liberal. Por isso que eu falo para as pessoas, não é que direita e esquerda não existam. Direita e esquerda existem. Só que existem 3 maneiras de você encarar uma sociedade nas democracias ocidentais. Uma maneira conservadora, uma maneira socialista, uma maneira liberal. Então, o problema de direita e esquerda é que se você só pensa em direita e esquerda, você vai ter dificuldade de classificar muita coisa, porque existem 3 jeitos diferentes para você olhar para a sociedade. O Eduardo Leite representa um jeito liberal. Eu vou seguir aqui com o comentário da Saturna. Ela diz assim: eu adoro que o Pedro comenta como se o Zema, o Caiado e o Flávio não fossem golpistas da espécie mais servil e baixa. Quem ouve acha que ele está falando, sei lá, do parlamento britânico. Acorda, Pedro. É o grupo político que capitaneou uma tentativa de golpe. O udenismo na política brasileira, esses filhotes de fascistas, precisam acabar. Você tem um papel em mostrar essa gente como são e não naturalizar esse povo. Eu acho que o Zema e o Caiado são muito diferentes. Eu não tenho nenhuma convicção a respeito do Zema, não. O Ronaldo Caiado é um político que está na política brasileira desde a década de 1980. Ele é um político de direita, é um político conservador. Eu diria até que dentro da democracia brasileira o Caiado representa
o que é mais à direita na democracia em termos de valores, dentro da democracia brasileira. O Caiado sempre concorreu a eleições, quando perdeu, saiu, quando ganhou, ocupou os cargos, sempre teve nos debates, sempre teve, desde quando ele era presidente da UDR, eu insisto, ele representava o campo mais à direita da democracia brasileira. E aí, claro, quando você não é uma pessoa que está muito na direita, quando você não é uma pessoa bastante conservadora, você olha para o Caiado e você pode não gostar das ideias dele, entendeu? Eu, como liberal, olho para as ideias do Caiado e falo, cara, isso aqui não me representa. Isso tudo posto, o Caiado nunca fez absolutamente nada contra a democracia brasileira. Isso nunca aconteceu. Ele não participou de tentativa nenhuma de golpe, ele não participou de nada, entendeu? Ele sempre jogou o jogo exatamente como o jogo da democracia é. Eu entendo que a esquerda, quer olhar para toda a direita e tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa. Não é. Não é. Entendeu? O Caiado não é Bolsonaro. O que não quer dizer que Caiado não seja de direita. O que não quer dizer que boa parte dos eleitores de direita não percebam a diferença, entendeu? Entre Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Acho que não percebe mesmo, entendeu? Até porque boa parte dos eleitores não entende o que é democracia, não compreende de todo como foi a tentativa de golpe de Estado. O conservadorismo brasileiro tem mesmo essa coisa de que acha que não vão pagar e fazer um pacto de anistia. Eu discordo desse pacto. O Caiado é um cara que defende esse tipo de pacto. Agora, gente, essa é uma discussão que existe na sociedade. E tem pessoas que acham que tem que fazer uma anistia e deixa para lá. Eu discordo, porque é a maneira que eu leio a história do país. Eu acho que precisa ter uma barreira dura que impeça novos golpes. Isso passa por uma condenação e o cumprimento rígido das penas dos homens que foram condenados por uma tentativa de golpe de Estado. Nem todo mundo pensa assim. Agora, fingir que esse debate não existe na sociedade e que democracias não vão ter esses tipos de debates que são difíceis, querer esganar esse debate é também uma forma de você se virar contra a democracia. Você começa a se virar e falar, não, esse debate não pode ter. Claro que pode ter. Claro que pode ter. As pessoas pensam isso, entendeu? E pensar que você tem que anistiar para botar tudo em panos limpos e começar do zero, não é a mesma coisa que ser um golpista. Ser um golpista é querer dar um golpe de Estado. A família Bolsonaro quis dar um golpe de Estado, sempre defendeu golpes de Estado, sempre defendeu a ditadura militar. Não é o lugar onde Ronaldo Caiado está, é um lugar diferente. E a gente precisa... uma das maiores aflições que eu tenho, Yasmin, é a seguinte: a gente tem que voltar a normalizar discordar. Entendeu? A gente pode ter discordâncias muito enfáticas, e eu tenho uma discordância profundamente enfática nesse ponto, a respeito de como tanto o Ratinho como o Caiado olham para a questão da anistia e tudo mais. É normal, dentro de uma democracia, termos discordâncias profundas. Isso não quer dizer que aquelas pessoas de quem nós discordamos profundamente não tenham direito legítimo a terem suas opiniões, percebe? A gente é um país que tem regras frouxas, a gente é um país que perdoa mesmo determinados crimes, e tanto na direita quanto na esquerda tem gente que acha que certos crimes têm que ser perdoados. Vão ser crimes diferentes, vão ser naturezas diferentes. Não dá para a gente simplesmente fingir que essas correntes de opinião não existem na sociedade. Esses são debates que a gente precisa ter. E é para isso que regimes democráticos existem, para que os debates aconteçam. Pedro, eu vou seguir com a pergunta do Luiz, que diz o seguinte: eu achei que o vídeo defenderia o Eduardo Leite, mas acabou fazendo também uma boa defesa do Caiado. Aliás,
Quando o Caiado vai ao Conversas com o Meio? Está convidado. Convidado está. Convidado está. Eu acho que é preciso ter um liberal na eleição presidencial. Alguém precisa defender essa posição. Eu acho que existe um pedaço do eleitorado, que talvez seja minoritário, que quer ouvir isso. Ronaldo Caiado disputa o mesmo espaço ideológico de Flávio Bolsonaro. Eduardo Leite oferece uma coisa diferente. É diferente do Lula, é diferente do Flávio. Eu acho o Eduardo um candidato melhor, porque ele atende, de fato, um público que não quer nenhum nem outro. Não é o lugar em que o Caiado está. Agora, isso não quer dizer que o Caiado não tenha a possibilidade de encontrar eleitores que hoje estão com Flávio. Ele tem, entende? Eu acho que a estrada do Eduardo Leite é maior para ter a possibilidade de talvez conseguir eleitores. Ela é mais ampla que a do Caiado. Mas isso não quer dizer que o Caiado não tenha espaço e que o Caiado não possa construir. Na verdade, é como que você interpreta os números das pesquisas. Isso não é uma ciência exata. Isso são desenhos são desenhos possíveis. O que eu olho para as pesquisas hoje eu acho que tem mais chance para o discurso do Leite chegar aos 10, 11, 12 pontos percentuais do que o discurso do Caiado. Mas, enfim, esse é outro debate que está posto e não sou eu que vou encerrá-lo. Pedro, eu tô achando você mais esperançoso do que na semana passada, que a gente estava meio amuadinho. Yasmin, o liberalismo não é majoritário na sociedade brasileira. Sim. Mas o liberalismo é o lugar do centro. É o lugar que puxa as conversas para longe da radicalização. Quando você bota um liberal na conversa, ele é a figura que consegue fazer a ponte de concordar em pontos com a esquerda e concordar em pontos com a direita. Você diminui a temperatura da conversa e traz a conversa para um lugar de racionalidade. Quando você tem uma voz liberal numa eleição. Então, a minha preocupação aqui é uma preocupação. O que eu estava vendo na semana passada e nas semanas anteriores é que pela primeira vez na história da Nova República não ia ter nenhum candidato representando uma voz liberal progressista. A gente teve a Simone Tebet, a gente teve João Amoedo, candidatos tucanos diversos, a gente sempre teve essa voz de centro. Mas isso é bastante sintomático também desse momento da democracia brasileira. Claro. O que acontece numa polarização? O centro desaparece. A voz liberal é calada, entendeu? E fica esse embate entre socialistas e conservadores, que se radicalizam porque você não tem você vai de um lugar para o outro sem ter esse ponto de encontro onde conversas são possíveis com ambos os lados. Então, de novo, não é apenas uma questão de haver um segundo turno. É uma questão de que um olhar tão fundamental na Nova República não desapareça e possa estar no debate. Então, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar se o Eduardo Leite for candidato. E tornou-se uma hipótese, não é dado. De fato. Eu estou bastante curiosa para ver o que vai decidir Gilberto Kassab. Vai ser uma eleição mais interessante. Os caciques do PSD como um todo, né? É o Kassab. É o Kassab. Enfim, eu estou tentando só fazer uma média, assim, para... Normalmente, política é essa disputa de poder que as pessoas gostam de sentir que elas têm, às vezes, mais relevância do que tem realmente. Não, o Kassab, de fato, está ouvindo muita gente. Agora, vamos esperar para ver. Tá bom, Pedro. Até semana que vem? Até semana que vem. Será que teremos um candidato do PSD já definido?
Para Sexta-feira Santa? Antes da Páscoa? Presente Porque de Páscoa? o próximo PDP React é na Sexta-feira Santa, né? Tô sabendo. Eu também. Até Até semana lá. que vem. O Brasil não está dividido em dois. Está dividido em 5 realidades muito distintas. O agro, a periferia urbana, o popular estatal, a classe média tradicional, a elite econômica. Há 5 sentidos de tempo, 5 noções de ambição, 5 conjuntos de valores. Esses 5 grupos vão às urnas em 2026 e entender o que cada um quer é a diferença entre eu ler o resultado e ser surpreendido por ele. É sobre isso esse novo episódio do Ponto de Partida série. Então vem comigo, vamos descobrir o nosso país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.